Boa noite, pessoal. Professor Guilherme, de Biologia. Vamos hoje comentar a prova da segunda fase da FUVEST, segundo dia, né? Prova de conhecimentos gerais de Biologia, aquele que todos os alunos vão resolver, né? Então, é uma prova de 3 questões, tá? 2 delas são questões aceitáveis, né, para uma prova de conhecimentos gerais. Uma delas é problemática, tá? Então, vamos às questões. Primeira questão, questão número 8, né, é dado uma tabela com os comprimentos de onda da luz solar no espectro visível, né? Então, para cada faixa no olho humano corresponde a uma cor. Por exemplo, você está vendo aí no visual, no comprimento de onda entre 380 e 450 nanômetros, você tem a correspondente cor violeta, tá? E assim vai entre o violeta e o vermelho. Ok? Do lado, você tem um gráfico que dá o espectro de absorção de luz por comprimento de onda para as clorofilas A e B, são as 2 clorofilas mais presentes nas plantas em geral, né? Esse gráfico é bem conhecido, a gente percebe que a maior ou melhor absorção de energia no começo do gráfico, espectro entre 400 e 500 nanômetros, né, referente a a variação entre o violeta e o azul. Em seguida, outra faixa de maior absorção, entre 600 e 700 nanômetros, não é? Referente à faixa entre o alaranjado e o vermelho. Na faixa entre 500 e 600 nanômetros, aproximadamente referente à cor verde, você tem menor absorção, tá? Absorção próxima de zero. E aí o aluno deve lembrar, apelando um pouco para os seus conhecimentos de física, que essa menor absorção está ligada ao fato de que a clorofila é verde. O que quer dizer que um objeto é verde? Que ela reflete aquela faixa de onda correspondente à luz verde e absorve as demais, tá? Aí vem as questões. No item A, ele relata um experimento, 2 vasos de plantas de crescimento rápido da mesma espécie foram submetidos às seguintes condições. Vaso 1, exposição à luz solar, natural. Vaso 2, exposição à luz verde. Temperatura e disponibilidade hídrica são as mesmas para os 2 vasos. Depois de algumas semanas, verificou-se que o crescimento das plantas diferiu entre os vasos. Qual a razão dessa diferença? Ora, o vaso 2 recebeu especificamente luz verde. Luz verde é a de menor absorção e, portanto, teve uma taxa de fotossíntese bastante ruim, né? Limitada ao mínimo. Enquanto que o vaso 1 recebeu a luz solar íntegra, não é? E assim pôde realizar maior taxa de fotossíntese. O vaso 2 cresceu menos por conta disso, tá? No item B, porque as pessoas com visão normal para as cores enxergam como verdes as folhas da maioria das plantas. Está respondido, né? A clorofila reflete o espectro de onda referente à cor verde. Ok? Questão tranquila, todos os dados fornecidos, tranquilo. E agora vamos à questão 9, né? Questão 9 é problemática. Ele descreve que os seres humanos são hospedeiros de uma grande diversidade de micro-organismos. No item A, existem micro-organismos que fazem parte da microbiota normal dos humanos. E aí ele descreve 2 gêneros, né? Gênero Staphylococcus, que são aeróbias ou anaeróbias, conseguem sobreviver, portanto, com ou sem oxigênio, e resistem à escassez de água. O segundo gênero, gênero Neisseria, né? Aeróbias obrigatórias, não conseguem sobreviver na ausência de oxigênio, de acordo com esse enunciado, e não resistem ao ressecamento, ou seja, são sensíveis a pouca disponibilidade de água. Considerando a pele, as vias respiratórias e o intestino grosso, preencha no quadro da página respostas indicando com um X quais ambientes não oferecem condições favoráveis à colonização por essas espécies de bactérias. Estafilococos, gente, poderiam sobreviver tanto na pele, como nas vias respiratórias, como no intestino grosso. Nesses 3 setores não há fatores limitantes para essa bactéria. Já a Neisseria não poderia sobreviver na pele, principalmente porque a camada superficial da pele, a epiderme, ela é seca, tá? E no intestino grosso, devido à limitação pela ausência ou pouca disponibilidade de oxigênio. Ok? Item B, ele fala em 3 gêneros, gênero Helicobacter, Enterococcus e Escherichia, tá? O fator limitante que aparece no texto é exclusivamente pH. Então,
Helicobacter, por exemplo, vive bem em pH ao redor de 2. Enterococcus, pH ao redor de 4. E Escherichia vive em ambientes com pH próximo de 7. E aí ele dá 3 setores do tubo digestivo humano: estômago, duodeno e intestino grosso. Né? E pede para você colocar com o X dessa vez aquelas regiões em que a bactéria poderia sobreviver, ao contrário do item A. Então isso exige uma certa atenção de leitura. Ora, tranquilo Helicobacter, não é? pH 2 é típico do estômago, pH bastante ácido. Enterococcus, qual é o pH do intestino? A gente costuma dizer, num resumo mais ou menos grosseiro, típico do ensino médio, que o pH do intestino é 8. Ora, o duodeno faz parte do intestino. Só que um aluno bem informado pode ter se lembrado de um detalhe: quando o intestino, aliás, quando o alimento passa do estômago para o duodeno, há uma região de transição de pH. O alimento sai do estômago com um pH muito ácido e tem esse pH corrigido por secreções pancreáticas, né? Principalmente secreções pancreáticas. Então, há uma região no começo do duodeno de transição de pH, de 2 até chegar a 8, podendo passar, portanto, por 4. E aí, enterococcus poderiam sobreviver, então, nesta região de transição de pH do duodeno. Escherichia fica ainda mais difícil do aluno lembrar. Por quê? Porque, puxa, Escherichia, pH de 7. Fora a boca, a grosso modo, a gente sabe que nenhuma região do intestino tem pH de 7. Mas quem sabe detalhes, sabe que lá no intestino grosso, e isso depende de cada indivíduo, do tipo de alimentação e até da idade, há uma variação no pH das fezes, mais ou menos entre 6,8 e 7,2, 7,4, às vezes até um pouco mais alcalino, tá? Mas esse é o tipo de conhecimento que raros alunos do ensino médio podem dispor, que diz respeito a um detalhe. Não é interessante a gente entrar nesse tipo de detalhe no ensino médio? Isso colocaria como resposta a Escherichia podendo sobreviver no intestino grosso. Talvez até a FUVEST, no seu gabarito oficial, elimine essa resposta. Não coloque o xizinho na Escherichia. Mas, a rigor, a resposta correta seria essa. Então, para essa questão, nós temos essa observação. Exige que o aluno tenha conhecimentos detalhados e mais, ainda mais em se tratando de uma questão de conhecimentos gerais, que é aplicado a todos os alunos de todas as carreiras. Tá? Acho que a FUVEST aí não foi feliz, né? Colocou nesse item uma questão que tem baixo poder de avaliação. Ok? Questão número 10, a última questão, ele dá algumas definições: espécie ameaçada, espécie endêmica, exótica, extinta, invasora e nativa. Tá? E pede para o aluno, então, no item A o seguinte: para uma determinada área geográfica, num determinado tempo, as definições de espécie exótica e de espécie nativa são mutuamente exclusivas, isto é, não convivem. Não é? Se é uma categoria, não é outra categoria. Do quadro acima, escolha 2 pares de definições que também sejam mutuamente exclusivas. Nós selecionamos as seguintes possibilidades: espécie endêmica e espécie exótica. Espécie endêmica é encontrada num único local. Se ela é também exótica, quer dizer que além do seu local nativo de origem, ela pode ser encontrada também em outros locais, onde ela não é nativa. E, portanto, são 2 definições que não convivem. Ou ela é endêmica ou ela é exótica. Se for endêmica, não é exótica. Se for exótica, não é endêmica. Tá? Espécie extinta e espécie ameaçada, se já está extinta, não pode estar ameaçada. Isso é mais ou menos óbvio. Tá ok? No item B, ele fala que a palmeira do açaí, oriunda da Mata Amazônica, está sendo plantada por produtores em áreas da Mata Atlântica de São Paulo e tem tomado lugar originalmente ocupado pelo palmiteiro Jussara, que ocorre espontaneamente nessas matas litorâneas. E aí ele pergunta: é possível aplicar as definições de espécie nativa, espécie exótica e invasora para a palmeira do açaí? Explique. Sim, plenamente possível. É uma espécie nativa da Mata Amazônica, né? E com relação à Mata Atlântica, ela pode ser considerada tanto exótica, né? Porque não é oriunda desta região, como também invasora, uma vez que o texto diz
que a espécie pode estar concorrendo, né, ocupando o espaço da palmeira da Jussara, né, que é nativa da Mata Atlântica, ok? Portanto, as 3 definições se aplicam à palmeira do açaí. Certo, pessoal? Eu espero, então, que você tenha ido bem, que você tenha tido um desempenho satisfatório nessa prova e a gente se vê, então, amanhã para a correção final da segunda fase da FUVEST. Um abraço, até mais.